Olá, começa agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco, entendendo o direito de uma maneira mais simples. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é a relação entre legislativo e a religião. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Bruno Aníbal, que é especialista no tema e também especialista em direito de radiodifusão. Seja bem-vindo aqui ao podcast Justiça em Foco, Bruno. Ô, Mário, obrigado pela oportunidade, pela iniciativa desse programa. Esses temas precisam ser colocados, a população precisa participar mais do direito. O direito alcança todo mundo, envolve a todos. Como diria o Norberto Bobbio, desde a infância a criança já nasce mergulhada no mundo jurídico. Então, essa iniciativa, ela ajuda e ela contribui. Parabéns pela iniciativa. A gente agradece. Eu já vou passar o nosso bate-papo, já vou começar com a primeira pergunta, perguntando para você, Bruno, qual é essa relação, como que pode se analisar essa relação entre o Estado Democrático de Direito e a religião? Ok. Religião e direito sempre andaram juntos. Sempre foi uma forma de organização. Todos os impérios, essa relação entre o que é direito e o que é religião, ela determinava a morte, a vida, determinava os estames, quem seria o servo, quem dominaria, quem seria o faraó, quem seria o rei, quem seria o imperador. Então isso sempre foi assim. Quando o Império Romano caiu, a Igreja Católica teve um papel importantíssimo, porque ela assumiu o lugar do Império Romano e trouxe ordem, estabeleceu uma ordem. Era necessária uma ordem naquele momento. Então sempre houve essa relação entre direito e o Estado. Agora, aproveitando já que esse conhecimento sobre essa relação que é, vamos dizer, história, está enraizada na humanidade, qual a visão que a gente pode ter do cristianismo e sobre o papel que ele exerce sobre o Estado? Ok, essa é uma ótima pergunta. Porque há uma posição das escrituras, que você extrai das escrituras, ok? E há uma relação em que a igreja institucional, que ela faz. Nem sempre o que a igreja faz é o que está relacionado às escrituras. Isso está na história do povo judeu. O povo judeu é um drama entre aquilo que Deus determinava e aquilo que eles faziam, e o cristianismo também. O cristianismo também a visão das escrituras com relação ao Estado, ela é interessante por quê? Porque quando a igreja assumiu esse papel na queda do Império Romano, foi um momento de alívio. Houve o edito, acho que de 313 de Constantino, permitindo a liberdade religiosa do cristianismo, né? Mas ao mesmo tempo que foi um momento de alívio, foi um momento de tensão, porque a partir dali o cristianismo não foi mais o mesmo. Mas se perguntar a um cristão, independente da linha que ele siga, ele vai concordar que o período da perseguição foi o período em que o cristianismo mais prosperou. Por quê? Porque a religião acabou entrando dentro do Estado e essa relação nunca funcionou bem. Com relação ao Estado, a visão de Estado à luz das escrituras, e que eu entendo do cristianismo também, eu quero deixar interessante a posição do presidente da Argentina, Javier Milei. Isso, antes, eu acho, dele ser presidente, ele fizeram a pergunta para ele, qual é a visão do Estado? Porque ele tem uma formação rabínica e ele conhece o cristianismo também. E ele fez algo interessantíssimo. Ele disse que, ele citou uma passagem, porque em Israel não havia rei. As tribos, elas funcionavam como uma federação independente, não havia alguém estabelecido sobre elas. Deus era o governador, era o rei sobre as tribos. E aí eles pediram um rei, procuraram o profeta Samuel, pediram um rei. E aí Deus disse a Samuel, eles querem um rei, mas diga que quando eles tiverem um rei, o melhor da produção deles, dos alimentos, os filhos, as filhas deles serão do rei. Então o filho dele não vai fazer o que ele quer. Ele pode ter uma aptidão para alguma coisa, mas ele fará aquilo que o rei determinou. Os bens que ele tem, o melhor serão para o rei. E o Milei disse algo interessante, que então ele fez uma defesa de que
o Estado, ele precisa ser o mínimo necessário. Ele tem que ser o mínimo necessário. E aí ele cita também o caso quando Jesus, ele é tentado no deserto, quando o diabo diz assim, se você me adorar, olha a riqueza dos mundos, olha os governos, olha o sistema, se você me adorar, eu vou entregar isso a você. Então, a visão do cristianismo, eu entendo que a visão das escrituras é em prol de um Estado que ele dê liberdade às pessoas, o máximo de liberdade, e ele regule o mínimo possível. Esse governo, esse Estado, que é policialesco, que não permite a liberdade de expressão, de manifestação, desde que você não agrida fisicamente a ninguém. As ideias, elas agridem. Aliás, é interessante, é um filósofo espanhol que diz que toda ideia, por mais ingênua que seja, ela tende à dominação. Então as ideias precisam conflitar e precisa ter paciência com isso. Então a visão do cristianismo é uma visão à luz da escritura de permitir, de o mínimo de Estado, um Estado que atenda aquilo que é necessário, sabe? Interessante. Agora, aproveitando, já que é um tema muito abrangente, como o senhor mesmo acabou de destacar, ele também acaba, querendo ou não, influenciando as constituições, né? Vamos pegar, por exemplo, a Constituição Americana, né? Como que o cristianismo ou o presbiterianismo ele pôde influenciar na Constituição Americana, por exemplo, que vamos dizer que é a mais livre que se tem na atualidade? Essa é uma ótima pergunta. Novamente, na Idade Média, a Igreja Presbiteriana surgiu de uma guerra entre a Escócia e os ingleses. Aliás, até hoje, há uma rixa entre eles, né? Muito mais forte do que a dos brasileiros e a dos portugueses. A deles não, porque eles se mataram mesmo. E sempre houve essa rixa. Quem assistiu a série Outlander sabe como é ferrenha essa disputa. Então, a igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, surgiu pela determinação do rei Henrique VIII. Então, novamente, nós vemos aí essa relação direito e religião. E você observa também nas primeiras universidades que surgiram, sempre havia essa questão do direito e a religião sempre andaram juntos, ok? Caminhavam juntos. Então, ali o que aconteceu? Os presbiterianos são filhos aí do John Knox, é o principal deles, eu acho, na Escócia. Eles se preocupavam com uma religião que fosse pura, só a escritura, se baseasse apenas nas escrituras sagradas. Mas eles queriam algo mais. Eles queriam uma igreja que tivesse uma forma de governo pura também. E que não houvesse o domínio, a imposição de um sobre os outros. Que não houvesse um governo draconiano, autoritário, abusivo. Então, se você pegar a Constituição das igrejas presbiterianas, eu tive a oportunidade de dar uma, inclusive, há muitos anos ao diretor jurídico da Rede Record de televisão, agora me fugiu o nome dele, que ele me pediu nessa época, porque ele estudava sobre isso aí. Se você olhar a Constituição, a igreja presbiteriana, ela funciona, a forma de funcionar é muito parecida com o que você observa na Câmara, com o que você observa no Senado. Existem comissões, se instalam tribunais, as pessoas são julgadas, o sistema é todo em eleição, os pastores são eleitos, os presbíteros são eleitos, os diáconos são eleitos, e isso surgiu na Constituição presbiteriana dentro do presbiterianismo. E é interessante porque eu lembro muito do Winston Churchill. Eu gosto de uma frase dele. Ele diz assim que a democracia é o pior de todos os regimes, à exceção de todos os outros, porque não há o que fazer. Não é perfeito, mas é o melhor, e é o sistema que permite a oxigenação. Então, da mesma forma que há defeitos na Constituição, na Igreja Presbiteriana, essa estrutura ela permite que haja oxigenação. Nós tivemos nos Estados Unidos, então a Constituição americana ela sofreu influência direta desse movimento histórico, dessa guerra da Escócia, entre os presbiterianos na Escócia
e o rei na Inglaterra querendo estabelecer o domínio sobre a igreja presbiteriana. Eles absorveram isso, absorveram esse modelo, e essa oxigenação permitiu, por exemplo, que os Estados Unidos elegesse o Barack Obama depois de anos de uma coisa horrorosa que foi a Ku Klux Klan. Então, isso mostra como é bonito. A possibilidade de haver uma oxigenação não quer dizer que seja perfeito, mas a gente sabe que pode mudar. Então isso torna extremamente positivo esse modelo. Que mostra essa influência, né? Agora o senhor citou agora há pouco o caso do Barack Obama, eu quero trazer outro tema aqui para o nosso bate-papo, que é com relação ao cristianismo e qual a perspectiva que a gente pode ter do cristianismo, do direito e a ordenação feminina, né? Porque a gente vê que tem se crescido a questão do empoderamento feminino. O senhor acabou de citar aí, o senhor citou aí ao longo do nosso bate-papo que a relação entre os textos o Estado e o cristianismo, e como que essa questão do empoderamento feminino ela entra, né? Porque a gente vê que a Bíblia ela foi escrita há mais de... vou dizer a Bíblia, mas assim, o cristianismo vem há mais de 2000 anos, né? Perfeito, perfeito. Essa é uma ótima colocação. Se você olha lá no Éden, ok? O Éden, havia uma proibição, e a exceção, ela confirma a regra. Então, a percepção de Deus sempre foi de trazer liberdade. Inclusive, quando se fala de liberdade, a ideia da redenção do homem é para que o homem tenha a liberdade de ser aquilo que Deus projetou que ele seja rico, tenha as habilidades. Na visão da teologia, o pecado ele limita, ele restringe. É como se você pegasse vários pratos de comida de alta gastronomia e enchesse tudo de cominho. O cominho é bom, mas ele em excesso deixa o gosto todo igual. Então a ideia do pecado seria esse cominho na comida. Então sempre houve essa ideia de liberdade. Quando surgiu o cristianismo, hoje, olhando para hoje, dá a percepção de que é radical, de que as colocações, por exemplo, quando Paulo fala da mulher, que ele não quer que a mulher, em Timóteo, que a mulher ensine, que a mulher exerça autoridade sobre o homem, isso é muito, para nós aqui, é radical, é difícil de entender se nós não olharmos todo contexto, né? As três palavras-chave para entender as escrituras é contexto, contexto e contexto. Então, sem contexto você não entende. A época de Paulo, mulher, criança, escravo eram nada, não tinham relevância nenhuma. E Paulo escreveu, ele disse assim, que em Cristo, grego, judeu, homem e mulher não há diferença. Paulo, ele pegou as crianças que estavam, os escravos e as mulheres que estavam assim, abaixo da mesa, nas migalhas, e colocou no mesmo status de dignidade do homem. Quando você sai de um extremo para outro extremo, o apóstolo Paulo ele se vê obrigado a regular, a trazer o equilíbrio, porque antes o homem aqui e a mulher embaixo, agora esse status de dignidade aqui, está aqui, porque Jesus ele trouxe, uma das características de Jesus, da morte dele da cruz, é acabar com o rompimento entre judeus e não judeus, escravos e senhores. Ele veio romper as barreiras. E todos são um só nele, e ele é um com o Pai. Compreendo. Então, quando Paulo trouxe essa regulamentação, quando ele diz que ele não permita que a mulher ensine, ou que ele não permita que a mulher exerça autoridade sobre o homem, ele está regulando o relacionamento interno familiar. Porque o mesmo Paulo também diz que o homem deve morrer pela mulher, assim como Cristo morreu pela igreja. Então não é uma relação de abuso permitir que o homem ele faça o que ele quer, seja draconiano, não é isso. Compreendo. Mas a mulher vendo nele um papel, alguém que está disposto a dar vida por ela, que por amor eles chegam a uma harmonia e eles andem juntos, ok? Então isso é importante. Então com relação à questão da ordenação feminina,
Existem igrejas presbiterianas que permitem e outras igrejas presbiterianas que não permitem, e há argumentos para os dois lados, ok? Sim. Então, a igreja, ela estabelece isso. A minha colocação, o que me preocupa na questão da ordenação, é uma posição que não permita a mulher, por exemplo, que ela possa pregar a palavra. Entendo. Que não permita em algumas igrejas em que a mulher possa orar em público. Isso me preocupa. Então, quando nós vemos os pais da igreja, acho que, se não me engano, é o Tertuliano. Tertuliano, ele era advogado, mais uma vez, igreja, teologia e direito. Sim. Ele era advogado e ele usava a visão jurídica para aplicar as escrituras. Então, nesse caso especificamente, com relação à mulher poder pregar, quando em Filipenses, Paulo estava preso. E aí Paulo escreveu assim aos Filipenses, que haviam pessoas que pregavam o evangelho por amor. Sim. Haviam pessoas que pregavam o evangelho por dinheiro, para ganhar dinheiro. O evangelho já era um bom negócio naquela época. Great business, desde aquela época. E havia pessoas que pregavam o evangelho para aumentar a convulsão social na cidade, e isso influenciar o juiz para que acelerasse o processo de condenação e morte dele. Então são os pregadores homicidas, que queriam que ele morresse, e pregavam para aumentar a confusão. Entendeu? Compreendo. É mais ou menos como assim, duas torcidas brigando, entendeu? Aí o sujeito joga lá, joga a bandeira de uma do lado da outra, ele quer ver a coisa pegar fogo para... Ele quer ver... É isso. E aí eu faço a seguinte colocação, olhando como o Tertuliano fazia. Eu pergunto, se Paulo diz que se os homicidas pregam, se os gananciosos podem pregar, por que uma mulher não pode pregar? A mulher está abaixo da qualificação de um homicida? Então, com relação a essa questão, com ordenação, é uma matéria complexa e cabe a cada denominação tem a sua. Agora, quanto à questão da mulher pregar, assim, à luz das escrituras, eu não vejo motivo nenhum, até porque é uma ideia constitucional de liberdade, deve poder se manifestar também. Interessante. Agora a gente já está quase encaminhando para o nosso encerramento. Eu vou fazer uma pergunta, vou pedir até o senhor tentar responder ela de uma maneira simples e é uma pergunta difícil, né? A gente está falando sobre a relação entre Estado e cristianismo. Então, a ideia de Estado laico, ela só existe na teoria, na prática não existe, né? Porque a gente vê, por exemplo, o cristianismo, não, a gente fala que o Brasil, por exemplo, é um estado laico, mas a gente vê, por exemplo, na Câmara, no Senado, um crucifixo, No né? STF também. No STF também, se eu não me engano, né? Então essa ideia de estado laico, ela assim, na prática a gente pode dizer que ela não existe, como que a gente pode analisar essa questão? Olha, o nascimento do Estado português nasceu de uma profecia que o futuro rei, acho que era Henrique, se eu não me engano, era Henrique. Ele teve uma visão, ele diz isso, né? Em que, segundo essa visão, Jesus apareceu para ele e disse que eles venceriam os mouros. E eles venceram na proporção de 1:5. O exército português era um quinto do que eram os mouros e eles venceram. Quando Portugal expandiu para o mundo, existem aspectos deploráveis, isso a gente não vai demover, mas é interessante que é uma colocação que diz assim, você acha que o português ele só se lançava no mar, que era só dinheiro, é só o dinheiro que move o homem? Quando o homem quer ir, por exemplo, a Marte, ou quando ele quer a Lua, é só o dinheiro, não há nada mais além disso, não há nenhuma busca de significado maior, de algo maior. Então, quando os portugueses eles dominaram o mundo pelo mar, o aspecto religioso, espiritual, sempre existiu. Ele não pode ser debelado, não pode ser escanteado. Havia um interesse financeiro? Sim, havia, claro, havia. Mas isso sozinho não justifica arriscar a vida da maneira que eles se arriscaram. Então, existe uma influência. E a liberdade de expressão, de manifestação, é um dom que vem do cristianismo. E interessante, só para
É interessante saber isso, porque pouca gente sabe disso, mas a gente acha que algumas características de direito que nós temos boas, por exemplo, respeito à vida, vem do direito romano, e não necessariamente. Por exemplo, no direito romano, a família era obrigada a criar uma filha. A partir da segunda podia descartar. Filho não, porque os filhos iam à guerra. O homem tinha, foi aquilo que a gente mencionou na época de Paulo. A mulher, criança, escravo, não tinha um valor. Então, havia uma cidade em Roma, que eu agora esqueci o nome, mas depois eu vou mandar para você, em que haviam 600 famílias. E dessas 600 famílias, apenas 10% das famílias tinham mais de uma filha. As outras, 90% descartavam as outras meninas. Essa questão de adotar as crianças, ela surgiu com o cristianismo. Então, o orfanato surgiu com o cristianismo. E os valores humanos que nós temos, se você for a raiz, está no cristianismo, está no judaísmo. Não necessariamente veio do direito romano com toda a glória. O direito romano construiu o Coliseu. Aquela carnificina foi construída debaixo do direito, com todo o esplendor e todo o conhecimento, poder que eles tinham. Eles não conseguiram enxergar a brutalidade daquilo ali. Então, isso se deve ao cristianismo. Então, por mais que o Estado seja laico, esses valores eles estão arraigados. Você não pode, é como uma árvore. Você não pode dizer que as raízes que estão debaixo da árvore não são raízes, ou que elas estão lá. As raízes estão lá. É por isso que eu entendo que o crucifixo continua na Câmara, continua no Senado e continua. Até uma questão cultural, né? Cultural. Exatamente. Ô Bruno, foi muito interessante aprender um pouco mais sobre a questão dessa relação entre cristianismo, religião e Estado. Quero agradecer você a sua participação, a sua visita aqui ao podcast Justiça em Foco. Passo a palavra para você se despedir dos nossos internautas. Sim. Eu diria assim, que os que são operadores do direito, eu recomendaria ler o livro de Romanos, que a forma de argumentação desse livro é maravilhosa. A maneira que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, e para uma linha de judeus, para alguns judeus, os dois grandes judeus são Moisés e Gamaliel, e Paulo veio dessa escola. Então, você que estuda direito, eu deixo o convite para você ler, se deleitar no livro de Romanos. Ok, muito obrigado pela sua participação, Bruno Aníbal. E se você quiser acompanhar mais informações, ficar antenado sobre tudo que acontece no direito, acesse justiçaemfoco.com.br. Até a próxima!